Olá, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Tarde. Ok. Vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é a última dessa parte, que foi quase essa parte inicial, que foi quase o curso todo, né? De espaços vetoriais. E a partir da próxima semana, a gente vai começar a falar da parte mais de física. A gente vai começar falando da polarização da luz, e a gente viu até agora para descrever a polarização da luz. Então, como sempre, caso tenham dúvida, podem me parar a qualquer momento, fazer perguntas, pode abrir o microfone, me interromper, não tem problema, ou então, se não tiver microfone aí, não quiser, pode mandar no chat também, tá? Então, vocês vão ver que hoje não tem muita novidade do que vocês já estudaram para a primeira prova. O que a gente vai fazer é simplesmente generalizar o que a gente viu para o R2, para vetores com duas entradas reais, para o que a gente chama de C2. Então, a gente vai substituir números reais por números complexos e vocês vão ver que as definições permanecem praticamente as mesmas, com exceção do produto interno. A única definição que vai mudar um pouquinho é a definição de produto interno, porque a gente precisa fazer essa modificação para que ele continue tendo propriedades que a gente gostaria que um produto interno tivesse, mesmo em C2, ok? Ok, então vamos começar fazendo uma pequena revisão do conjunto de números complexos, tá? A gente já viu isso na primeira aula, mas só para a gente relembrar aqui. Então, números complexos são dados por uma expressão do tipo em que a gente tem dois números reais, x e y, e o i, que é a unidade imaginária, que vem para permitir que a gente faça raiz de números negativos, tá? Então, essa unidade imaginária é tal que, quando elevada ao quadrado, resulta em -1, tá? Então, esse x é chamado de parte real do número z, do número complexo z, e o y é chamado de parte imaginária. Ok. E aí, a gente vai sempre se lembrar dessa relação aqui, ela é a relação definidora dos números complexos, e a gente vai trabalhar a partir de então com expressões envolvendo números complexos como se elas fossem polinômios em i, mas sempre lembrando que i ao quadrado é igual a -1, tá? Então, a gente vai somar dois números complexos, somando as respectivas partes reais e as partes imaginárias. Então, a gente vai obter essa expressão aqui. Então, a soma de Z1 e Z2 é um novo número complexo que tem como parte real a soma da parte real de Z1 com a parte real de Z2, e como parte imaginária, a soma da parte imaginária de Z1 e a parte imaginária de Z2. O produto a gente vai fazer de forma semelhante, tá? Então, como que a gente faz o produto de dois números complexos, né? Só para a gente relembrar aqui, porque isso vai aparecer agora com mais frequência. Então, a gente vai fazer como se fosse um produto de dois polinômios em i. Então, eu vou fazer aqui esse, ops, esse com esse e esse com esse. Depois esse com esse
e esse com esse. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil de ver. Esse com esse e depois esse com esse. Então, isso aqui vai me dar x1, x2, mais i x1, y2, mais i x2, y1, mais i ao quadrado, y1, y2. Então, como se fosse um polinômio em i, mas a gente lembra aqui que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, a gente vai ficar com x1, x2, menos y1, y2, mais i x1, y2, mais x2, y1. Então, essa vai ser a parte real. E essa vai ser a parte imaginária do produto. Obviamente, vocês não precisam decorar nada disso, né? Porque a gente sempre pode usar essa característica de fazer como se fosse um produto de polinômios. Então, se você precisa multiplicar dois números complexos, você só faz usa essa propriedade distributiva da soma do produto sobre a soma e faz dessa maneira. Não precisa decorar fórmula nenhuma, tá? Mas aí a gente esse produto vai resultar nesse novo número complexo aqui, ok? Ok. Outra coisa importante, especialmente para essa diferença que vai aparecer quando a gente definir o produto interno, é o conjugado do número complexo, que nada mais é do que um número complexo que tem a mesma parte real e a parte imaginária com o sinal trocado. Mesmo módulo, mas muda o sinal. Então, o conjugado de z é x menos y. Então, muda o sinal da parte imaginária, tá? Existem várias maneiras de denotar esse conjugado, tá? Então, vocês podem ver em outros lugares, outros livros, z asterisco, esses dois são os mais comuns e eu às vezes confundo, tá? Então, às vezes eu tô tentando usar sempre o z barra, mas às vezes eu uso o z, esqueço, uso o z asterisco. Mas quer dizer a mesma coisa. Tem algumas outras notações que não são tão comuns assim, que podem aparecer dependendo do livro que vocês escolherem, principalmente literatura de engenharia, principalmente engenharia elétrica, engenharia de controle e automação, às vezes eles têm uma notação um pouco diferente, porque o I normalmente eles usam para corrente elétrica, e aí eles acabam usando outra coisa para usar para denotar a unidade imaginária, e aí muda a notação um pouquinho. Então, para quem já está aí fazendo um técnico, ou sei que tem gente que já está aí no primeiro período da faculdade, ou para quem vai daqui a pouco, vocês podem ver essa diferença. É o mesmo conceito, mas a notação um pouquinho diferente. Ok. Por fim, a gente define a norma de Z como sendo a raiz do produto de Z pelo conjugado dele, tá? E isso aqui representa a distância entre o ponto que representa esse número complexo Z no plano, a origem, né? Então, se vocês lembrarem, a gente pode representar os números complexos no plano. Então, aqui eu tenho um potinho com coordenadas x, y, que vai representar o número complexo z. Essa distância aqui é a norma de z, né? Que a gente pode ver aqui pelo triângulo retângulo correspondente. Isso aqui mede x, isso aqui mede y. Então, a norma de z, que é essa distância, é raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente vê aqui pela geometria. E se a gente fizer a conta, a gente vê que isso é exatamente igual. O x ao quadrado mais y ao quadrado é o produto de z pelo conjugado de z, tá? Então, tem essa outra forma de calcular a norma.
Então, a gente tem a representação geométrica e a forma de calcular a partir das coordenadas, né, das entradas de Z, da, da parte real e da parte imaginária de Z. Ok, então, breve lembrete aqui, né, dos números complexos que a gente tinha visto lá na primeira aula. E agora o que a gente vai fazer é redefinir todas as coisas que a gente viu no curso até agora, mas substituindo números reais por números complexos, ok? De novo, é, não vai ter nenhuma novidade, as coisas funcionam de maneira muito parecida com o que a gente já tinha visto até então. A única coisa que vai mudar é o produto interno. E tem uma coisa que também é bastante diferente, né? Que é a nossa capacidade de visualizar todas essas definições. Então, quando a gente estava falando de R2, a gente sempre desenhava os vetores no plano, então a gente conseguia enxergar o significado das definições, especialmente com aquela historinha do Kevin, né? Que era super simples, assim, era para ajudar mesmo a gente a entender esses conceitos, mas a gente conseguia visualizar quem eram essas definições. Aqui no C2, agora a gente vai ter vetores que têm duas entradas complexas. Mas se a gente lembrar, cada número complexo é formado por dois números reais, a parte real e a parte imaginária. Então, no total, eu vou ter quatro números reais. E aí a gente tá com quatro dimensões reais. Eu não consigo mais desenhar esses vetores. A gente às vezes aqui ainda abusa um pouco, faz um desenho, especialmente se tem coordenadas só reais, né? Mas não dá para desenhar mais, porque agora a gente precisaria de quatro eixos reais para desenhar e a gente só consegue enxergar até três. Então agora a gente perde um pouco dessas noções visuais, geométricas e mais intuitivas, e a gente precisa usar a abstração matemática, que é justamente o que permite com que a gente trabalhe com esses espaços que a gente não consegue enxergar, mas que a gente consegue descrever matematicamente. Isso aqui é muito importante porque é uma diferença crucial da física quântica para a física clássica. A física quântica, como vocês vão ver daqui uma semana, ela tem muitas e muitas definições ou elementos, definições não, porque a gente está tentando escrever a natureza, né? A definição está na matemática que a gente usa para fazer essa descrição. Mas a física quântica, ela tem várias propriedades que são bem contraintuitivas. Quando a gente estuda física clássica, a gente consegue imaginar. Imagina um carro, você vai falar de velocidade, de aceleração, aí você pode fazer esses experimentos mentais. Imagine um carro viajando, imagine uma bola de tênis, imagine uma bolinha descendo um plano inclinado, e aí a gente consegue formar uma imagem mental daquele processo que a gente está querendo estudar. Quando a gente vai para a física quântica, todas essas coisas começam a ficar contraintuitivas, a gente não consegue imaginar mais. Simplesmente porque a gente não é capaz de compreender com a nossa imaginação, com a nossa intuição, essa nova física. E aí, para a gente realmente entender a física quântica, a gente precisa partir para abstrações matemáticas. E a primeira delas é o que a gente vai ver aqui na aula de hoje, que é esse espaço C2. Tá? Essa é a matemática que a gente precisa para descrever o sistema quântico mais simples que existe, que é o que a gente chama de bit quântico, que pode ser realizado fisicamente de várias formas. O primeiro exemplo que a gente vai ver é a polarização da luz na próxima aula. Então, aqui está a abstração matemática que a gente precisa para descrever esses sistemas, que é o que a gente vai fazer daqui a uma semana. Ok. Então, quem é o espaço C2? Então, de maneira análoga ao que a gente fez com números reais, né, com R2, a gente vai representar por C2 o conjunto de todas as duplas de números complexos.
Então, nossos vetores agora vão ter duas entradas, então eles ainda têm duas entradas, mas essas duas entradas são números complexos. Então, se a gente lembrar, né, a gente pode escrever z igual a x1 mais i y1, e o w eu posso escrever x2 mais y 2. Então, no total, eu acabo com 4 números reais aqui, tá? Então, dois números complexos, cada um com sua parte real e imaginária. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Ok. É, ok, então a gente tem um conjunto que são os vetores com duas coordenadas complexas, ok? Bom, dentro desse conjunto, a gente vai definir duas operações, que são a soma e a multiplicação por escalar, só que agora o nosso escalar é um número complexo, tá? Então, primeiro, a soma é feita da mesma forma, somando coordenada a coordenada. Então, a soma U mais V é igual a Z1 mais Z2 na primeira entrada e W1 mais W2 na segunda entrada. Então, aqui eu tenho a primeira coordenada como soma das duas primeiras coordenadas dos vetores U e V, e a segunda coordenada como soma das segundas coordenadas W1 e W2, né? As segundas coordenadas de U e V. Lembrando que aqui dentro é uma soma de números complexos, então a soma de Z1 e Z2 é a soma das partes reais correspondentes, parte imaginária correspondente, é a mesma coisa para W1 mais W2, tá? Então, essa é a soma U mais V. E também a gente define o produto por escalar. Aqui tá errado. Nossa, eu já dei essa aula 1000 vezes. Só hoje que eu fui ver que aqui tá errado. Aqui não é C2, o escalar é em C, né? Então, o U pertence a C2, mas o lambda pertence a C. É a mesma coisa que a gente tinha feito antes, de multiplicação por escalar, mas agora todos os números envolvidos são complexos. Então, lambda U é lambda Z1 W1, que é igual a lambda Z1 lambda W1, ok? Então, esse aqui, de novo, aqui tá errado. Deixa eu corrigir. Pronto. Então, esse é o produto de U pelo escalar lambda. Isso vai gerar um novo vetor lambda U, que é simplesmente multiplicar as coordenadas de U pelo escalar lambda. Ok? Beleza. Então, essas são as operações essenciais para a área da matemática que a gente chama de álgebra linear. Soma entre vetores e multiplicação de vetor por escalar. Tá? Então, é a partir daqui que a gente constrói as noções de álgebra linear. Então, agora a gente vai refazer as definições que a gente tinha feito. Combinação linear, independência linear, subespaço, base, produto interno, ortogonalidade e bases ortogonais e ortonormais, tá? Então a gente vai refazer todas essas definições na aula de hoje. Como as definições são iguais, eu não vou entrar em tantos detalhes como a gente entrou nas aulas anteriores, né? Porque é simplesmente praticamente a mesma definição, apenas trocando números reais por números complexos.
Porém, a gente vai gastar um tempinho maior na parte de, como eu já disse várias vezes, de produto interno, porque ali tem uma diferençazinha, tá? Mas qualquer coisa, só me parar e perguntar, ok? Perguntas até aqui? Ok, beleza. Então, a primeira definição na nossa lista é a definição de combinação linear. Então, eu digo que um vetor V é combinação linear dos vetores U se eu consigo escalares constantes em C, tais que o V é soma dos vetores U multiplicado pelas constantes A. Então, o V pode ser escrito como essa soma aqui. Pego os U's, multiplico pelo escalar correspondente e somo todo mundo. Se eu consigo encontrar esses vetores A, esses vetores não, esses escalares A que permitem fazer essa soma e gerar o vetor V, eu digo que o V é combinação linear dos vetores U. Exatamente a mesma definição que a gente tinha antes, mas agora tanto vetores tanto as entradas dos vetores quanto as constantes podem ser números complexos. Então vamos ver alguns exemplos. Então, exemplos. Qualquer vetor V pode ser escrito como combinação linear de 1, 0 e 0, 1. Então, se o V é igual a ZW, independente de quem seja o ZW, eu posso escrever o V como sendo Z vezes 1, 0 mais W vezes 0, 1. Então, isso aqui vai me dar Z vezes 1, 0, 0, W vezes 1, e a soma dessas coisas é Z mais 0, W mais 0, que gera exatamente o V, ok? Da mesma forma, qualquer vetor P pode ser escrito como combinação linear de 1, 0 e 0, I. Então, quase os mesmos vetores, só troquei ali por I. Então, da mesma forma, eu posso escrever V como sendo Z vezes 1, 0 mais W sobre I, 0, I. Aqui vai ficar Z, 0 mais 0 W sobre I vezes I, o I cancela. Então, aqui vai ficar ZW. Lembrando que W sobre I, vocês podem mostrar que isso aqui é mesma coisa que menos W e 0I, tá? 1 sobre I é a mesma coisa que menos I. Dividir por I é a mesma coisa que multiplicar por menos I. Então, aqui dá na mesma. Ok.
Eu acho que eu esqueci alguns slides importantes aqui, então eu vou fazer, que já passou para bases. Faltou a definição de subespaço e de independência linear, que são super importantes. Então, eu vou escrever elas aqui, tá? Então, primeiro, definição de independência linear. Então, dizemos que um conjunto de vetores é linearmente independente se a igualdade zero. Então, esses vetores são o K. Então, eu tenho A1 vezes o 1, mais A2 vezes o 2, e assim por diante, até o último, que eu vou chamar de UK. E aqui é o vetor nulo, tem duas entradas. Então, essa igualdade aqui implica que A1 igual a A2 igual até o último AK, que é igual a zero. Então, assim como a gente tinha lá no R2, esse conjunto de vetores é linearmente independente se a única forma de gerar o vetor nulo como combinação linear desses vetores é usando todas as constantes iguais a zero. Então, isso é claro, eu sempre consigo gerar o vetor nulo como combinação linear de qualquer conjunto de vetores se eu colocar as constantes todas iguais a zero. Mas a pergunta aqui é: existe outra opção além dessa? Se existir alguma combinação linear em que nem todas essas constantes são nulas, que gera o vetor nulo, eu digo que esses vetores são linearmente dependentes. Então, caso contrário, dizemos que os vetores UI são linearmente dependentes. Ok, exemplos. Então, vamos mostrar que um 0 e 0, 1, eu já fiz isso para R, né? Chega. Vamos mostrar que um 0 e 0i são linearmente independentes. Então, a gente quer mostrar, estudar quais são as condições sobre as constantes A1 e A2 para que eu gere o vetor nulo como combinação linear desses vetores aqui. Então, eu vou usar A1 vezes um zero, mais A2 vezes 0i. Então, aqui vai dar A1, 0, mais 0, A2i. E para que, bom, e aqui eu posso somar, né? Vai ficar A1
A2i. Para que dois vetores sejam iguais, né? Eu quero que esses dois vetores aqui sejam iguais. Para que eles sejam iguais, eu preciso que as duas coordenadas sejam iguais. Então, isso aqui implica que A1 igual a zero, A2i igual a zero. Então, da primeira equação, a gente já vê que o A1 precisa ser zero, e da segunda, aqui é i, né? Ops. E essa segunda equação implica que o A2 também tem que ser zero. Então, a condição dessa, dessa combinação linear gerar o vetor nulo implica necessariamente que A1 e A2 tem que ser zero. Então, isso aqui significa que um zero e zero i são LI, linearmente independentes. Perguntas? Ok. Vamos ver outro exemplo aqui. Um, dois, e 2i são LD. Então, agora a gente quer fazer a mesma coisa. Deixa eu colocar mais uma página. São LD. Então, a gente precisa aqui, de novo, estudar em que condições eu consigo gerar zero, zero como combinação linear de 1, 2 e 2i. Então, aqui a gente vai ficar com A1, 2A1, mais A2i, 2A2i, que é A1 mais A2i, 2A1 mais 2A2i. Isso aqui vai me dar, de novo, duas equações, né? Isso vai me dar A1 mais A2i igual a zero, e 2A1 mais 2A2i igual a zero. E agora vocês podem observar aqui que essa segunda equação, ela não traz nada de novo em relação à primeira, né? Ela só é a primeira multiplicada por 2. Então, essas duas equações, elas implicam a mesma coisa, que A1 é igual a A2 menos A2i. E mais nada. Então, eu tenho aqui liberdade para escolher o A2, por exemplo. O A2 pode ser qualquer número complexo, tá? Então, observem que eu posso gerar esse vetor nulo, né? Então, eu posso gerar o vetor nulo de várias formas diferentes. Uma delas é escolher A1 e A2 iguais a zero, mas eu tenho outras possibilidades. Eu posso, por exemplo, escolher A2 igual a 1, né? Que é a escolha mais simples, fora a trivial, que é zero, zero. Isso aqui vai me dar zero, zero, igual a menos i, 1, 2, mais i, 2i, e a gente vê que, de fato, isso aqui gera o vetor nulo, né? E aí, infinitas opções, basta escolher, o A2 pode ser qualquer coisa, desde que a gente escolha o A1 igual a menos A2 vezes i, ok? Então, isso aqui implica que 1, 2 e 2i são LD.
É a mesma propriedade. Bom, perguntas nesses exemplos aqui. Ok. Uma propriedade que a gente viu, que também é válida aqui, é que um conjunto com três ou mais vetores em C2. Bom, deixa eu chamar de teorema, não, vou chamar de propriedades, porque eu não vou provar. A gente já viu isso lá na parte do R, é a mesma coisa. É um conjunto. E, um conjunto com três ou mais vetores em C2 é sempre LD, tá? Então, aqui, se eu tiver no meu conjunto mais do que dois vetores, três, quatro e assim por diante, eles são automaticamente LD. Por quê? Então, vamos supor que eu tenho três vetores, tá? Então, eu preciso gerar o vetor nulo com três vetores. A1, U, vou chamar as coordenadas de Z1, W1, mais A2, Z2, W2, mais A3, Z3, W3. Isso aqui vai me dar A1, Z1, mais A2, Z2, mais A3, Z3. E aqui eu vou ficar com A1, W1, mais A2, W2, mais A3, W3. Então, eu vou ficar com esse sistema aqui. Duas equações. E eu não sei, não vou conseguir resolver porque eu não sei quem são os vetores, né? São vetores quaisquer. Mas o que eu quero que vocês observem aqui é que eu tenho, nessa situação, duas equações e três incógnitas. Então, eu tenho duas restrições para determinar três parâmetros. E aqui, por causa disso, eu não tenho como determinar todos eles. Eu consigo determinar dois em função de um. Sempre um vai ficar livre. Então, esse tipo de sistema aqui sempre tem infinitas soluções. Então, eu tenho solução que não é todos os A's iguais a zero. Aqui eu fiz para três, se fosse para quatro, eu teria duas equações e quatro incógnitas. Para cinco, duas equações e cinco incógnitas, só piora a situação, né? Então, eu sempre tenho solução não trivial, que é alguma solução em que não todas as constantes são iguais a zero. E por isso esses vetores são sempre LD, tá? Para o caso de dois vetores, se eu tenho um conjunto com dois vetores, eu tenho duas situações, né? Ou esse conjunto pode ser LI ou ele pode ser LD. Então, para dois vetores, né? Então, eu tenho conjunto LI, conjunto LD, vou falar o LD primeiro. Um vetor é múltiplo do outro. E LI
Um vetor não é múltiplo do outro. Lembrando que aqui a constante, né, que faz a multiplicação, né, que eu tenho que usar para ver se um dos vetores é múltiplo do outro, é complexa. É igual esse caso aqui, ó. Então, esse vetor aqui é múltiplo desse. Eu pego esse e multiplico por i, tá? Então, agora as minhas constantes, a minha multiplicação pode ser por números complexos, ok? E um conjunto com um vetor é Li se com um vetor, vou chamar esse vetor de U, se somente se o U é diferente do vetor nulo. Ah, então um conjunto com um vetor não nulo é sempre Li, e o conjunto que tem só o vetor nulo é LD, ok? O mais importante para nós vai ser isso aqui quando a gente for falar de base, tá? Lembrando que todas essas coisas aqui a gente viu para R2, é exatamente a mesma coisa, a gente está usando as mesmas propriedades. Perguntas até aqui? Tudo bem. Ok. É, próxima definição é a definição de subespaço. É um subconjunto de C2 é chamado subespaço de C2 se duas condições são satisfeitas. Se eu pego dois vetores que pertencem a S, então a soma 1 mais o 2 pertence a S também. E se o 1 pertence a S, então lambda 1 pertence a S para todo lambda em C. Isso aqui, a gente diz que S, né, uma maneira que às vezes a gente fala em matemática, a gente diz que S é fechado em relação à soma e ao produto por escalar, que são justamente as duas propriedades que definem o C2, né? Então, é um conjunto menor do que o C2, mas em que essas operações podem ser definidas de modo consistente. O que eu quero dizer de modo consistente? Que somar vetores em S leva a vetores que também pertencem a S, e multiplicar um vetor de S por escalar também leva a um vetor em S. A gente fez toda essa definição para o R2. No R2 é muito mais legal porque a gente consegue enxergar esses subespaços.
Aqui a gente não consegue desenhar, então não dá para a gente visualizar tão bem assim, mas a definição é a mesma, né? Um conjunto que é. Ai, esqueci a palavra que eu queria aqui. Ele é preservado, de certa forma, por essas operações, porque se eu fizer essas operações usando elementos de S, eu permaneço em S, ok? Por fim, definição de subespaço gerado aqui é o subespaço gerado por um conjunto de vetores. O I é o conjunto de todas as combinações lineares possíveis de UI. Então, S é o conjunto que contém todas essas combinações lineares aqui. Em que os AIs podem ser quaisquer números complexos. Então, vou variar esses As sobre todos os números complexos possíveis, vou gerar todas essas combinações lineares e isso vai me dar o conjunto S, o subespaço gerado por esses vetores. Tá? Dever de casa, a gente fez isso para o R2, vou deixar de dever de casa para vocês fazerem para o C2. Provar que esse conjunto, né, que esse subespaço gerado. Gente, eu tô errando toda hora que eu vou escrever isso. Esse conjunto é um subespaço de acordo com a definição anterior, tá, de subespaço. Então, provar que a soma de dois vetores no subespaço gerado também está no subespaço gerado e que a multiplicação por escalar também, ok? Ok, então agora a gente pode voltar para os slides. Perguntas até aqui? Posso ver o dever de casa de novo? Depois eu mando para vocês lá no grupo, tá? Tá bom. Posso mandar esses slides também, eu deveria ter mandado já, inclusive, os anteriores também. Mas é isso, que a gente definiu o que é subespaço, definimos o que é subespaço gerado, e o dever de casa é mostrar que esse subespaço gerado, o nome faz sentido, né? Que o subespaço gerado é um subespaço de acordo com essa definição que a gente fez aqui anteriormente. Tá claro? Ok. Então, bases de C2, eu digo que um conjunto é uma base para C2 se ele é o conjunto com o número mínimo de vetores que eu preciso para gerar todos os outros vetores de C2 através de combinações lineares. Então, eu quero um conjunto a partir do qual, fazendo combinações lineares, eu consigo chegar a qualquer outro vetor de C2. E eu quero fazer isso de modo que eu tenha um número mínimo de vetores ali dentro, tá? Então, toda base de C2 é um conjunto com dois vetores, em que um não é múltiplo do outro. Se um for múltiplo do outro, eu fico andando apenas em uma dimensão complexa, né? Que a gente não consegue enxergar mais aqui da mesma forma, mas é a mesma intuição que a gente tinha.
tá? Esses vetores, eles têm que ser linearmente independentes. Então, aqui, se eu tiver três vetores, eles são LD, eu consigo escrever um como combinação linear dos outros dois, e eu posso eliminar esse vetor da lista, tá? Então, deixa eu escrever isso aqui, que isso é importante. Não, nada diferente do que a gente viu para o R2, tá? Mas deixa eu só escrever aqui. Tá, então bases de C2. Então, vamos ver aqui o que acontece com algumas possibilidades. Se eu tenho um conjunto com um vetor, não pode ser base, porque não gera o C2 todo. Então, por exemplo, se eu tenho um vetor U igual a 1, 2. Se eu faço combinações lineares desse cara, que eu tenho um vetor só, então não tem muita graça essa combinação linear, são só múltiplos de U. Então, eu vou gerar vetores desse tipo aqui, tá? Lambda, 2 lambda. Então, observem que esse tipo de combinação linear aqui só gera vetores em que a segunda coordenada é múltipla da primeira, que é a característica do vetor U. Então, não consigo gerar o R2 todo. Então, por exemplo, se eu pegar um vetor que não tem essa característica, 1, 3, não pertence ao subespaço gerado por esse vetor sozinho, tá? Então, não consigo gerar o R2 todo, porque eu estou ali apenas com um grau de liberdade, né? Um parâmetro complexo. E para gerar o R2 todo, eu preciso de dois parâmetros complexos, são duas entradas complexas. Então, a gente pode ali entender isso intuitivamente por quantas variáveis livres eu tenho ali no meu problema. Para gerar o C2 todo, eu preciso de duas variáveis livres complexas. E se eu faço combinação linear de um vetor só, eu só tenho uma variável livre. Né? Então, não vai dar para gerar todo mundo. Conjuntos com dois vetores. Tem duas situações. Quando o conjunto é LD e quando o conjunto é LI. Se é LD, não pode ser base, porque também não pode ser gerar o R2 todo. Então, por exemplo, se eu tenho o 1 igual a 1, 2, e o 2 igual a I, 2I. Então, se eu fizer combinações lineares desses dois vetores, eu estava chamando de A1, né? Deixa eu chamar aqui de A1. Eu vou obter aqui A1 mais I A2, 2A1 mais 2A2I, que é a mesma coisa que A1
mais IA2, 1, 2. Então, observem que, apesar de eu ter aqui dois parâmetros A1 e A2, eles não me permitem gerar dois parâmetros independentes para as coordenadas, né? Então, aqui é como se eu tivesse aquele lambda lá de cima, um múltiplo de 1, 2. Eu só estou gerando esse lambda de um jeito mais complicado, usando duas constantes A1 e A2, mas no fundo é uma constante só, um número complexo só que está multiplicando o vetor 1 e 2. Então, aqui eu volto, é como se eu tivesse voltado ao caso anterior, de um vetor só, tá? Então, dois vetores LD também não pode ser base. Se esse conjunto de dois vetores é LI, aí sim é uma base de C2, tá? Eu sempre vou conseguir gerar qualquer vetor a partir daqueles dois vetores, independente de quais eles sejam. Se eles forem vetores mais complicados, com coordenadas um pouco mais feinhas, pode ser que dê um trabalhinho ali de conta, mas é sempre possível, tá? E por último, conjuntos com três vetores ou mais não podem ser base, pois são LD, tá? Então é como se eu tivesse vetores demais ali dentro. Lembrem que para ser chamado de base, eu tenho que ter o número mínimo de vetores necessários para gerar o C2 todo. A gente sabe que já dá para gerar com dois, então eu sei que eu não preciso de três, nem muito menos de mais do que três. Ok? Dúvidas? Ok. Então, até então, a gente não teve nenhuma novidade em relação ao que a gente tinha anteriormente. Todas as definições são idênticas, o jeito de fazer as contas são idênticos. A única diferença é que agora nas nossas contas podem aparecer números complexos. Então, pode ser que a conta dê um pouquinho mais de trabalho, justamente por ter mais números ali, né? Mais termos nas nossas contas. Mas nada mudou, tá? Agora a gente vai passar para a definição de produto interno, e essa sim é um pouco diferente da definição para números para vetores em R2. Porque para garantir que esse produto interno tenha algumas propriedades que eu não vou entrar em detalhes aqui, elas não vão ser muito importantes para a gente, essas propriedades, tá? O produto interno sim é importante, mas para manter certas propriedades que o produto interno tem em R2 e que a gente gostaria na matemática que esse produto interno satisfizesse, a gente precisa mudar um pouquinho, tá? Então, o produto interno ou produto escalar, também tem esse nome, dependendo do livro que vocês olharem, vocês vão ver também esse nome, é sinônimo, tá? Entre dois vetores, ele é definido pelo produto do conjugado das coordenadas do primeiro vetor, a soma das primeiras coordenadas, conjugado do primeiro vetor com a coordenada do segundo, e depois a segunda coordenada do primeiro conjugada vezes a coordenada do segundo, tá? Então é muito parecido, só que tem essa diferença aqui que aparece os conjugados
das coordenadas do primeiro vetor. Então, observem que se as coordenadas dos vetores são todas reais, nada mudou, né? Então, dá na mesma. Mas se tem alguma coordenada complexa, especialmente no primeiro vetor, aí muda, a gente tem que lembrar de fazer o conjugado dessa coordenada na hora de fazer o produto interno, tá? Mais importante, também muito importante, é a gente ver que agora, se eu trocar a ordem dos vetores, eu troco o produto interno, tá? Então, a relação entre essas coisas é que o produto interno entre V e U é o conjugado do produto interno entre U e V. Então, agora o produto interno não é mais comutativo quando a gente está trabalhando com números complexos, tá? Tem que lembrar disso aqui. Então, bem parecido, porém tem essa diferença dos conjugados aqui, tá? Então, vamos ver uns exemplos. Rapidinho aqui, só para a gente reforçar essa ideia. Então, primeiro, calcule o produto interno entre 2 e 3 menos 2. Vou chamar aqui de U e aqui de V. Bom, aqui eu escolhi de propósito vetores que não têm entradas complexas, né? Então, o conjugado de um número real é ele próprio. Lembrando que o conjugado troca a parte imaginária. Nesses vetores aqui, não tem parte imaginária, a parte imaginária é zero em todas as coordenadas, então nada vai mudar. Então, o V é igual a 1 vezes 3, mais 2 vezes menos 2, que é igual a 3 menos 4, que é igual a menos 1. Se eu faço o produto interno oposto, isso vai dar 2 vezes, 3 vezes 1, mais menos 2 vezes 2. Aqui não faz a diferença nenhuma, né? Essa ordem aqui vai dar 3 menos 4, que é igual a menos 1. Mas isso só aconteceu porque eu escolhi de propósito números que só têm entradas reais. Então, vamos agora fazer um exemplo um pouco mais interessante. Calcule o produto interno entre U igual a I2I e V igual a 3I menos 2. Bom, então vamos calcular U e V. Então, o U primeiro. Então, lembrando agora que a gente tem que fazer o conjugado das coordenadas do primeiro vetor. Então, agora, como envolve números que têm parte imaginária não nula, eu preciso prestar atenção. Então, aqui vai me dar menos I vezes 3I, mais menos 2I vezes menos 2. Isso aqui vai me dar menos 3I ao quadrado, mais 4I, I ao quadrado é menos 1, né? Então, aqui vai ficar 3 mais 4I. Ok? Então, atenção, conjugado das coordenadas do primeiro vetor. Agora, vamos fazer o contrário.
Então, agora eu estou colocando o V primeiro, então eu vou fazer o conjugado das entradas do V. Então, isso vai me dar menos 3i vezes i, mais menos 2 vezes 2i. Então, isso aqui vai me dar menos 3i ao quadrado, menos 4i, que é igual a 3 menos 4i. Então, a gente observa aqui a diferença, né? O V é diferente de VU. E a gente vê de novo aquela relação, que o VU é o conjugado do UV, ok? Ok. Então, essa definição de produto interno é diferente, mas uma vez que a gente adaptou essa definição, as outras seguem de forma semelhante ao que a gente tinha em R2. Então, definição de ortogonalidade, eu digo que dois vetores U e V são ortogonais se o produto interno entre eles é zero, tá? E eu digo que um conjunto qualquer é ortogonal se seus elementos são a dois ortogonais, tá? Essa definição aqui não é nem muito interessante em C2 e R2, porque eu posso ter no máximo dois vetores ortogonais entre si. Mas quando a gente generaliza para dimensões maiores, eu posso ter mais vetores ortogonais. Em R3, eu posso ter três. Em R4, C4, etc., eu posso ter quatro. Então, mas aqui, como a gente está em dimensão 2, eu posso ter no máximo dois vetores ortogonais, tá? Da mesma forma que a gente tinha em R2, a partir do produto interno, eu posso definir a norma de um vetor. Então, a norma é igual à raiz do produto interno entre um vetor e ele mesmo. Importante. Opa, onde parou? Fiquei falando sozinha aqui, né? Ok, tá. Então, deixa eu voltar só aqui. Os exemplos vocês viram, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho, só para ter certeza que ninguém perdeu nada. Então, eu fiz aqui os exemplos, né, de produto interno, quando tinha só entradas reais, quando tinha entradas complexas, a gente viu que muda um pouquinho. Mais uma vez que a gente adaptou essa definição de produto interno, agora as definições que a gente fazia em cima da definição de produto interno seguem iguais. Então, eu digo que dois vetores são ortogonais se o produto interno entre eles é zero, e um conjunto de vetores é ortogonal se os elementos são 2 a 2 ortogonais. A partir do produto interno, a gente também pode definir a norma. A norma de um vetor é raiz do produto interno de V por ele mesmo. Aqui é importante notar que essa raiz aqui, apesar de que a gente está trabalhando com números complexos, então eu posso tirar a raiz de qualquer coisa. Mas esse produto interno aqui, V é real e ele é maior ou igual a zero. Então, ele é um número real positivo, tá? E ele vai ser zero só quando o V é zero. E a gente pode ver isso da seguinte continha. Então, aqui está Z e W. Então, produto interno de V por V é Z barra vezes Z mais W barra vezes W, que é norma de Z ao quadrado, norma no sentido de norma do número complexo, né? Mais norma de W ao quadrado. Então, isso aqui é um número real positivo maior ou igual a zero. Então, essa raiz aqui vai dar um número real. Então, é uma raiz
Que a gente pode calcular sem problema. Por fim, eu digo que um conjunto é ortonormal se esse conjunto é ortogonal e se o produto interno de cada vetor por ele mesmo é 1 para todos os vetores dentro daquele conjunto. De novo, aqui a gente tem a mesma coisa. O Para R2, eu posso ter no máximo 2 vetores ali dentro de um conjunto ortonormal. Então, aqui não faz tanto sentido colocar esses vários, né? Mas se a gente for olhar para generalizações depois, aí sim eu posso, se eu tiver em R3, C3, R4, C4, posso ter mais vetores ali dentro. Ok. E por fim, essa definição que é importantíssima para a gente, eu digo que uma base ortonormal, que um conjunto é uma base ortonormal para C2, se esse conjunto tem 2 vetores ortogonais e que tem norma igual a 1, ok? Isso aqui, essa definição aqui é crucial, crucial para a gente, tá? Exemplo, essa base aqui, a gente chama de base canônica, é uma base ortonormal. Essa aqui é óbvio, né? A gente não precisa nem fazer conta. A gente vê de cara que esses vetores são ortogonais e que a norma de cada um deles é 1. Lembrando aqui dessa notação, isso aqui não significa o vetor nulo, tá? A gente vai entender essa notação daqui a pouco, porque que a gente usa ela. Então, eu vou sempre falar o vetor nulo, escrever ele com as duas coordenadas, ou então só o zero com uma setinha em cima para não confundir, tá? Mas essa notação aqui é bem comum em física quântica, então eu vou manter. Outro exemplo que a gente já tinha visto anteriormente, que é essa base aqui, né? Que ela é ortogonal, como a gente pode ver, e também os vetores têm norma 1. A gente já tinha visto essa base aqui quando a gente falou de R2. Agora a gente tem uma base nova, que também vai ser importante para a gente na próxima aula, e daqui a pouco vocês vão entender essa notação aqui. Essa notação vem da física, e aí na semana que vem eu vou falar sobre ela. Mas vamos mostrar que esses vetores são ortonormais, tá? Então, primeiro, vamos fazer o produto interno desse cara com esse cara aqui. Isso vai dar conjugado do primeiro vezes o segundo. Então, aqui vai dar meio mais i ao quadrado sobre meio, que é meio menos meio, que é igual a zero. Então, eles são ortogonais, como a gente queria. Agora, vamos ver o produto interno de cada um desses caras por ele mesmo. Tem que dar 1, né? Para ser ortonormal. Então, conjugado do primeiro vezes ele próprio vai dar meio menos i ao quadrado sobre 2, que dá meio i ao quadrado menos 1, cancela com menos 1 que já está ali na frente, mais meio, que é igual a 1. A norma é a raiz disso, mas raiz de 1 é 1, né? Então, esse aqui já deu. Agora vamos ver o próximo. Esse com ele mesmo. Então, conjugado do primeiro vezes ele mesmo. Aqui é menos i, então conjugado é i sobre raiz de 2.
menos I sobre raiz de 2, que dá a mesma coisa, né? Então, dá meio menos I ao quadrado sobre 2, que é meio mais meio, que é igual a 1. Então, eles também têm norma 1. Então, esse conjunto de vetores é um conjunto ortonormal. E eles vão aparecer de novo na semana que vem, quando a gente falar de polarização da luz. Ok? Ok, pessoal. Então, esse aqui a gente encerra o nosso conteúdo de álgebra linear puramente, né? A partir da próxima aula, essas coisas vão ganhar um pouquinho mais de vida, de significado físico. E aí a gente começa a falar, a gente vai ter a gente tem mais 4 semanas, né? O curso vai até a última semana de junho. Oi? Acho que falhou de novo aqui. O curso vai até a última semana de junho, e aí a gente vai ter 2 aulas. A primeira aula a gente vai falar de polarização da luz. A segunda aula a gente vai falar sobre a fundamentação mais abstrata por trás dessa descrição da polarização da luz. Então, a gente vai começar falando de física, depois a gente vai voltar um pouquinho para física matemática, digamos assim, né, para formalizar um pouco mais essas coisas que a gente vai ver na primeira aula. E aí, na última aula, a gente vai falar sobre uma aplicação disso em coisas tecnológicas, especialmente em criptografia, que eu acho que é bem, bem legal. Então, por hoje é só, e é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estou disponível.